Aqui, a compra de voto, ela é a regra. Eu quero o Nordeste rico e desenvolvido. Só que não vai ser dando grana na mão de oligarca vagabundo que tem aqui no Nordeste, pra eles fazerem malversação desse dinheiro que vou resolver. Porque não tá funcionando. Eu tô falando que não tá funcionando. E sabe quem também acha que não tá funcionando? As pessoas estão indo embora do Nordeste para os outros lugares do Brasil. O único lugar que recebe imigrante do Nordeste é a Paraíba. Maiormente João Pessoa. Os outros lugares o pessoal tá indo embora. Então se tivesse funcionando isso, as pessoas estavam ficando. Esse é o exemplo mais óbvio. E o dinheiro, o Maranhão, proporcionalmente, recebe, é o segundo estado mais a receber dinheiro da Federação no Pacto Federativo. As pessoas estão ficando indo embora do Maranhão. Elas estão indo embora do Maranhão. E as pessoas saindo do Nordeste, indo pro Pará, estão indo embora do Pará. Então, o dinheiro na mão dessa classe política corrupta está fazendo mal para as pessoas do Nordeste. Os prefeitos das cidades aqui, eu vou dar um exemplo pro senhor. Mais de 80% das cidades no Nordeste, 70% e 80%, eu vou ter que, talvez peque pela imprecisão aqui, mas é um número nesse espaço. Os municípios vivem de dinheiro do Pacto Federativo. Eles vivem de dinheiro que é repasse federal. O IDH dos municípios não melhora, ou seja, a cidade continua uma droga, só que o dinheiro continua fluindo. Tem que manter como tá? Ah, não, porque um dia a gente pode ter sido... Vamos pegar se o argumento do nosso amigo fosse verdadeiro. Se um dia houve, né, vamos deixar o Nordeste para trás, dane-se o Nordeste, e vamos só investir em São Paulo, para deixar paulista rico. O método alternativo que nós estamos vivendo com o novo Pacto Federativo, de 88 para cá, não funcionou. Porque o Nordeste não está recuperando a diferença. Então tem que fazer outra coisa. O que eu estou propondo é fazer outra coisa. E eu quero discutir fazer outra coisa. Agora, fazer o que está fazendo agora tá muito ruim pro Nordeste e tá muito ruim pros outros estados. E a gente vai precisar resolver isso. Olha, inclusive você está falando sobre suas propostas, isso aqui são suas propostas. O senhor, inclusive, afirmou que caso seja eleito, pretende, estamos falando sobre municípios, cidades, pretende fundir municípios pequenos que não conseguem se sustentar e até nomear interventores federais nos casos que considerar problemático. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe, inclusive, um levantamento recente, né, que há um movimento no sentido oposto de fundir os municípios. Um levantamento recente mostrou que mais de 700 distritos no Brasil querem se emancipar, alegando que arrecadam e não recebem investimentos proporcionais dos municípios a quais pertencem. Caso o Renan ele seja, né, eleito futuramente, justifica defender a redução da autonomia municipal, confusões e possíveis intervenções federais, tendo em vista que no momento atual a população está reivindicando justamente mais a autonomia local. E aí eu queria que você explicasse inicialmente essa proposta de fundir municípios e esse contrapartido desse levantamento que eu trouxe aqui. Eu já vi esse movimento que existe de querer abrir municípios novos, e isso é uma loucura. As pessoas estão chapadas, as pessoas estão malucas. E não é exatamente o povo, porque o povo não quer um município, o povo quer resolução dos seus problemas. Só que quem quer novos municípios são as elites políticas locais. Existe uma coisa que é a elite política majoritária e elite política dissidente. Isso existe classicamente em ciências políticas. A elite política dissidente, ou ela derrota a elite de uma cidade e ela chega ao poder, que é a famosa oposição versus situação, ou ela se emancipa e vira elite, por exemplo, de um determinado bairro, de uma região que vira uma cidade. Pois bem, eu não sou contra uma emancipação quando dois critérios são obedecidos. Claramente aquela comunidade que está se emancipando, ela é autossustentável. Ou seja, aquele município tem dinheiro para se bancar, tem arrecadação e tal, portanto, eles têm dinheiro para brincar de jogo democrático. E 2, quando culturalmente eles têm uma diferença, ou eles têm características geográficas ou culturais que façam haver esse apartamento. Onde acontece isso com muita facilidade são nos Estados Unidos da América. Você tem os condados, você tem as cidades, você consegue fazer uma separação para ter uma cidade de 1000 habitantes lá. Mas ela se banca. Ela se banca. Os City Councils que tem lá nos Estados Unidos, são os conselhos, que aqui são as câmaras de vereadores, os caras nem recebem dinheiro. É um encontro que acontece num conselhinho, aí tem o cara lá, o xerife local, com o carrinho dele de polícia, tudo bancado. Aqui, uma emancipação é assim, a cidade não se banca pra porcaria nenhuma, é uma elite política que quer ter um poder relativo maior sobre aquele espaço, e o resto da federação, todo mundo pagando a conta. Isso é maluquice, isso é loucura, isso são essas elites políticas vagabundas que nós temos no Brasil, atuando para tornar a vida no Brasil uma porcaria, e nós temos que reduzir esses mais de 5 mil e poucos municípios para no máximo 3 mil. A gente vai ter que fundir os municípios em unidades administrativas maiores, ter só um prefeito, e só uma Câmara de Vereadores com esse número mínimo de 9. Acabou, vamos fundir, vamos diminuir essa confusão administrativa. Os programas sociais eles têm que ser parametrizados
E os prefeitos têm que trabalhar com indicadores, que é isso que eu estava falando sobre o Nordeste. O Nordeste, os repasses vêm para cá, e o repasse vem para cá, o vereador e o prefeito não tem obrigação nenhuma de melhorar a vida das pessoas. Então o dinheiro é tacado aqui, o prefeito recebe, vem um monte de emenda, os prefeitos, os deputados atuam com essa emenda, a vida não melhora, o IDH não melhora, ou seja, o índice de desenvolvimento humano não melhora, a dependência do governo federal continua alta, e eles se reelegem. Como? Como é que é a reeleição numa cidade pequena no interior? Vocês sabem como é que é? É compra de voto durante o mandato e é compra de voto durante as eleições. A compra de voto é a base da eleição no Brasil. A cidade que os meus pais moram, que é Vinhedo, que é no interior de São Paulo, com IDH altíssimo. Mesmo lá tem compra de voto. Em todo canto tem compra de voto. Tem compra de voto. Agora, aqui, a compra de voto, ela é a regra. Ela é muito presente. Não existe eleição sem compra de voto pra cá. E é muito alta a taxa de pessoas que acabam participando desse jogo. E esse jogo tem que ser quebrado. Aí as pessoas não cobram o político por aumentar a cobertura de esgoto. Portanto, a cobertura de esgoto em toda a região nordeste é baixíssima. Não cobram ele para ter emprego e, vamos dizer, uma atividade econômica real na cidade. Não cobram para ter escola boa com um SAEB melhor, ou um ranking no IDEB melhor. Não há cobrança. O cara faz um show do Wesley Safadão, distribui uma emenda, usa a emenda desviada para comprar uma parte da população com os cabos eleitorais e com as pessoas apaniguadas colocadas dentro da prefeitura, e a vida das pessoas não melhora. Essa é a dinâmica da cidade pequena. Essa dinâmica tem que ser destruída. Porque aí, se você for falar, o que faz com que viver no interior do Nordeste e no interior da região Norte, no Norte de Minas, parte do interior de São Paulo, parte do interior do Rio, parte do interior do Espírito Santo, grande parte do Tocantins, viver nesses lugares se torna ruim, é porque a vida na cidade é ruim. Então nós temos que fazer a vida na cidade ser melhor. Porque a gente não vive na União, a gente vive na cidade. Portanto, o lugar onde os prefeitos têm que ter, o lugar onde o político tem que ter muito indicador e muita pressão para entregar resultado é na cidade. Portanto, a nossa reforma administrativa, que envolve fundir municípios, não é só fundir município. É fundir município, obrigar os prefeitos a entregarem indicadores. E se o prefeito não entregar o indicador, ou seja, tinha 20% de esgoto na cidade, agora tem 40%, ele não entregou? Então esse prefeito vai ser afastado, eu vou botar um interventor. E ele vai entregar esses índices. Renan, Camila, só assim. Você diz assim, eu faria assim, eu faço assim. Sim, amigo, mas a lei não permite isso. A lei... não, você altera a lei. Não, você tem que entender o seguinte. É só alterar. Você está jogando, você entrou em um jogo que já tem as regras claras, pré-estabelecidas, que é da nossa república, que você concorde ou não, que o Ronaldo Campos concorde ou não, as regras já estão postas. Inclusive você está na pré-campanha e você tem que seguir as regras que já estão pré-estabelecidas. Não dá para você ou qualquer um outro pré-candidato, mesmo o Ronaldo Campos chegar, se eu sou pré-candidato e eu vou fazer isso, se eu não tiver, irmão, como mudar a lei que está em vigência. E só muda a lei, Renan, se o Congresso Nacional autorizar. Agora, como é que você vai conseguir mudar se a gente tem políticos no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que são políticos tradicionais, políticos que estão lá há décadas, e que você, com toda a sorte do mundo que se vier, você não vai conseguir ter dentro do parlamento, no seu partido, mais de 30%. Só um exemplo, porque se brincar o PT não tem, que hoje é a maior hegemonia política em disputa de presidências da República, em candidaturas majoritárias, que você acabou de falar, que eles estão nesse jogo há muito tempo. E tanto qualquer um outro presidente tem que dialogar, tem que conversar. E esse Congresso que sequer quer mudar leis da segurança pública, que sequer quer rever algumas coisas para facilitar a maneira de se punir infratores ou criminosos, aí é onde eu quero saber como é que o Renan vai fazer para dizer assim, eu vou fazer isso, sim, mas como? Vamos lá, existe uma coisa chamada Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, e você...